Um roteiro repetido e de terror para a torcida do Sport. O que a gente viu hoje na Ilha do Retiro, em Sport 2, São Paulo 2, é um filme repetido e que machuca demais o torcedor do Sport. O Sport abriu 2-0 contra o São Paulo e simplesmente parou de jogar. E aí você escolhe se acha que pelas alterações de Daniel, seja pela falta de entrega do banco. Mas o fato é que o Sport cedeu novamente ao empate, assim como foi contra o Santos, e desperdiçou 2 pontos em casa e uma possibilidade real de enxergar um horizonte de reação para sair do fundo do poço da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport abriu 2-0, tinha vantagem, estava fazendo um bom jogo, mas simplesmente tomou um gol de bola parada do São Paulo com o Lucas Moura, e depois daí virou um bombardeio e o São Paulo empatou aos 46 minutos do segundo tempo. É um jogo assim que a gente fica até difícil de analisar, né? Porque, primeiro de tudo, a gente estava aqui diretamente da Ilha do Retiro e viu como a torcida apoiou demais o Sport, né? E o time simplesmente jogou no lixo mais uma chance para sair, tentar escapar desse fundo do poço na Série A. O Sport abriu 2-0, abriu o primeiro gol com o Lucas Lima, né? Logo com 5 minutos de jogo, o goleiro do São Paulo saiu jogando errado, o Sport fez 1-0. Fez um bom primeiro tempo, apesar de ter sofrido uma boa parada do São Paulo, mas estava fazendo um jogo digno. No segundo tempo, abre um 2-0 com Derek Lacerda, um belo cruzamento do Matheus Alexandre, fez uma partidaça, apesar do Sport não ter vencido. E aí o jogo fica muito confortável, porque o Sport poderia ter o contra-ataque a seu favor, jogar com espaço, mas estava errando demais esse contra-ataque, e aí na bola parada toma o gol do São Paulo, com o Lucas Moura, aos 20 minutos do segundo tempo, e aí simplesmente para de jogar com 20, 25 minutos de jogo do segundo tempo. Depois que o Sport toma o primeiro gol do São Paulo, o time simplesmente para de jogar e não consegue dar respostas. E aí é bombardeado pelo São Paulo. Gabriel Vasconcelos faz 2, 3 defesas antes do Sport tomar o gol. E aí aos 46 o Sport toma o gol de empate, gol de Mike. Um gol assim absurdo o Sport tomar esse gol. Assim, é o gol que eu venho falando assim. Tem times que tomam gols de rebaixado. O Sport tomou um gol de muito roteiro de time que vai ser rebaixado. Bate e rebate, lateral que não consegue afastar, enfim. E aí, o Mike do São Paulo bateu de fora da área, bateu no Kevson, entrou e o Sport desperdiçou mais 2 pontos dentro de casa. É um filme cruel. Um roteiro muito cruel para o Sport, mas que o time não aprendeu as lições, né? Porque aquele jogo contra o Santos já tinha dado muitas lições. O Sport simplesmente se recusou a aprender elas e hoje perde de 2 pontos da forma mais sádica e cruel possível para o torcedor que está voltando aí para casa de cabeça inchada. Então, assim, é mais uma oportunidade perdida desse esporte de ensaiar uma reação mais concreta, né? Chegou ao 5º jogo sem perder, mas com apenas uma vitória. É um grão em grão que é muito pouco para o esporte, que tem aí uma montanha para escalar na Série A do Campeonato Brasileiro. Alguns pontos. Eu acho inadmissível a direção ainda não ter buscado outro lateral esquerdo. Kevson não era essa peça para ser a sombra de Igor Cariús. É um cara que tem a pouca minutagem no Santos e na carreira. Não era essa peça para chegar e jogar, ser a concorrência com o Cariús, tá? Não agrega de verdade. E o Sport precisa de um lateral esquerdo que seja titular absoluto. E não tem. Precisa achar, na minha opinião, essa semana. Porque Kevson hoje entrou muito mal e deu recados, mais uma vez, do porquê Igor Cariús é titular. Pablo muito mal também, Barleta extremamente mal, até um pouco até... Pablo não consegue sequer competir assim, em nível mais alto. Quando o Sport perde Derek e entra ele, o Sport perde muito. Barleta também, uma firula aqui, outra ali, mas não sai nada de força física, de imposição. O que fica, meus amigos, é que o Sport se recusou a aprender as lições que o jogo contra o Santos deu. Mais um jogo ganhável em casa, mais uma oportunidade que se abriu para o Sport somar 3 pontos e ensaiar uma reação mais concreta na Série A.
mas o time simplesmente se mostrou incapaz novamente. E assim como o Santos, assim como foi contra o Santos, joga 2 pontos no lixo. Porque esses 2 pontos de hoje contra o São Paulo não voltam. Assim como não voltam aqueles 2 pontos contra o Santos. E aí a gente está falando de 4 pontos desperdiçados para um time que tem 10 em 18 jogos. Então, assim, é um buraco muito grande que o Sport não se ajuda a sair dele. A gente vai acompanhar a coletiva do Daniel Paulista. Acho que ele tem boas explicações. Na verdade, ele precisa explicar muita coisa. Hoje, eu acho que ele foi importante nessa reação do Sport na Série A. Acho que hoje ele precisa explicar algumas alterações. Apesar de entender que o banco não foi o suficiente, acho que Daniel tem algumas digitais, sim, nesse empate de hoje, sabe? Acho que ele tem algumas digitais. Acho que poderia ter tentado algo diferente para não ter cedido o empate. Bom, quero saber de vocês. Qual o sentimento que fica? O Sport perdeu uma chance muito grande, até porque o Vitória empatou em casa. O Sport poderia ter diminuído a diferença para a zona de rebaixamento e ainda para sair da zona de rebaixamento, no caso, e ainda com 2 jogos a menos. Mas o time se mostrou incapaz novamente. É isso, meus amigos.